levantada aí. Eu vou encaminhar para ele também no meio da turma, tá? Ah, beleza. Vai estar no meio da turma de vocês todo o material, entendeu? O material é até mais completo que a aula, é bastante coisa do material, bem completo mesmo. Ele aborda temas que eu não consigo abordar na aula, em razão até da profundidade que é o material é bem extenso, falta de material vocês não vão ter agora, beleza? E agora nessa aula a gente termina, na verdade, direitos políticos, né? Na aula passada a gente falou sobre as características dos direitos políticos no Brasil. Eu falei do sufrágio universal, periódico, direto, do voto secreto, falamos na aula passada. Falamos quem são os inalistáveis, né? Quem são os inalistáveis? Agnes, quem são os inalistáveis? Por favor, me lembre aqui. Quem são os inalistáveis, gente? Alguém? Os estrangeiros e os que já estão no exército lá, conscritos, exatamente, muito bom. Os inalistáveis, estrangeiros e conscritos. Falamos para quem o voto, quem são elegíveis, lembra disso? Falamos que não podem ser eleitos aqui na República Federativa do Brasil analfabeto, né? E os inalistáveis que a gente falou agora. Falamos de direitos políticos negativos, reeleição, falamos na aula passada também. E eu quero começar a aula de agora perguntando, primeiro perguntando se tem alguma dúvida em relação à aula passada. Tem alguma dúvida? Não. Beleza, então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês, começar a aula como em alguns outros capítulos, né? Começar a aula com uma pergunta e uma análise jurisprudencial. Coloca aí guarda aí no seu coração o que se entende por prefeito itinerante. O que se entende por prefeito itinerante. E se essa figura é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos lá. Vimos na aula passada que o ocupante de cargo no Poder Executivo pode ser reeleito uma única vez. Isso todo mundo já sabe, isso é senso comum, tranquilo. Vimos a situação do sujeito que ocupa o cargo de vice por 2 mandatos e vimos que o STF autoriza ele a se candidatar num terceiro momento como titular da pasta. Lembram disso, gente? Sim. Beleza, tranquilo, né? E agora eu pergunto para vocês o que o STF entendeu como e deu o nome de prefeito itinerante. Bom, vamos imaginar, gente, que o prefeito de Juara, ele ocupa 2 vezes o mandato dentro daquele município, certo? E como ele faz um bom trabalho na região, ele resolve, depois que termina, ou no curso do segundo mandato de prefeito de Juara, ele resolve se candidatar a prefeito em Juína. Vamos imaginar assim. Pergunto a você, nesse caso, ele pode? Então vamos imaginar, nós vimos na aula passada que para o sujeito se candidatar, ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do município. O prefeito de Juara foi eleito, cumpriu o primeiro quadriênio, foi reeleito. Nos 3 primeiros anos, ele ocupou o cargo de prefeito e, ao final, ele saiu da prefeitura, renunciou e se alistou, passou a ter domicílio eleitoral em Juína e
pleiteou o cargo de prefeito de Juína. Eu pergunto a vocês, é possível isso? Estão comigo aqui? Estão conseguindo acompanhar a pergunta? O sujeito que ocupou o cargo de prefeito por 2 vezes em um município, ele pode, no período imediatamente subsequente, se candidatar em outro município? Jurisdição diferente, eu acredito que sim. Pelo que você está colocando, ele não tem domicílio naquele outro município, mas ele terminou o segundo mandato, terceiro ano, ele no final do mandato dele, ele renunciou e passou a ter domicílio no outro município. Domicílio da beleza, ele tem domicílio no outro município. E aí, ele pode ou não pode? Pode. Eu acho que pode. Mais alguém? Pelo vice, segundo o STF, pode. Segundo o STF, pode? Você está falando? Esse STF não pode, gente, não pode. Só para ver como o brasileiro é esperto, né? O brasileiro é um cabra que tem que ser estudado, viu? Bom, a gente viu na aula passada que é vedada a recondução para o mesmo cargo. Lembra disso? Na aula passada a gente viu que é possível uma única reeleição para o mesmo cargo. E aí foi o sujeito e falou, olha, eu não estou me reelegendo no mesmo cargo. Eu estou concorrendo para um outro cargo, de uma prefeitura distinta. O que o STF falou? Falou negativo. Negativo, chamou essa figura de prefeito itinerante, que roda municípios por municípios, né? E vedou essa situação. Vamos lá. Comigo aqui, todo mundo enxergando aqui a tela, gente? Sim. O Instituto da Reeleição... Oi? Sim. O Instituto da Reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida apenas por uma única vez. Esse princípio impede a terceira reeleição, não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporalidade e alternância de exercício do poder. Beleza? Conseguiram entender aqui a decisão do STF? O prefeito foi lá e falou o seguinte, falou, olha, aqui a Constituição veda que eu exerça o mesmo cargo por mais de uma vez. Eu posso me reeleger uma única vez, segundo a Constituição. Mas no caso aqui, eu estou exercendo outro cargo. E aí veio o STF e falou negativo. Por que o STF entendeu dessa forma? Ele alegou aí, vocês viram, fundamentou no princípio republicano. Veja, gente, para melhor funcionamento da República, a alternância de poder é imprescindível. Só vai, senão a gente vai ficar numa monarquia. A República, ela pressupõe a alternância de poder. Então, se o sujeito, ele deixa de ocupar o cargo em uma prefeitura para passar para outra de um determinado estado, de um determinado município da federação, isso mantém ele no poder por tempo indeterminado, o que é contrário a esse princípio republicano. O princípio republicano exige a alternância de poder. Veja que aí, mesmo diante do texto da Constituição falar mesmo cargo, o STF ampliou essa interpretação e falou, olha, você, meu amigo, você não pode ser um prefeito profissional, um chefe de executivo profissional. Você tem que respeitar esse período, pelo menos de 4 anos, para poder retornar. Beleza, gente? Todo mundo entendeu?
Ficou claro, o cara queria, na verdade, virar uma profissão, então, queria ser prefeito a vida toda. Queria ser prefeito a vida toda em diferentes municípios, burlando a regra da reeleição, né? A reeleição surgiu no Brasil justamente para dar a possibilidade do sujeito concorrer uma única vez no período subsequente. Não dá para prorrogar por tempo determinado. No executivo, né, professor? Agora tem que passar para o legislativo isso aí, né? Para acabar com esses políticos profissionais do legislativo, né? Eu acho que seria bom também, né? Cadeira do Então, STF independente. podia rodar também, né? Oi? Cadeira do STF podia rodar também entre os juízes, né? Tem projeto de ter mandato fixo, né, ministro do STF. Eu não sei se tem algum acordo constitucional de algum país modelo aí que tem essa situação, eu não conheço, sinceramente. Mas existem discussões nesse sentido aí. Mas, professor, você falou tudo agora. Para executivo não pode, mas tem deputados que é deputado a vida toda, né? Tanto estadual, federal, né? Deputado, vereador, senador. No legislativo aí é ad eterno, né? 2 pesos, 2 medidas? Como é que funciona isso? Esse técnico pega da mesma forma? É que a Constituição só faz essa ressalva para o Executivo, né? Na época que foi feita por emenda à Constituição, não fizeram essa ressalva para o Legislativo. E eu acho que não é de interesse do Poder Legislativo colocar isso, né? Então, acho que por isso que tem essa situação aí. Alguém vai fazer mais uma pergunta? Tinha mais alguém perguntando aí? Tranquilo, gente? Fácil, né? Sem muito segredo aqui. Em relação à aula passada, gente, a inexigibilidade... Opa, desculpa. Desculpa aí, gente. Se ligar no celular. A inexigibilidade em relação ao parentesco. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida da aula passada? Tranquilo, né? Todo mundo quieto, então vamos lá. Anota aí, ou guarda no coração, o próximo tema da aula: perda e suspensão de direitos políticos, artigo 15 da Constituição. Perda e suspensão dos direitos políticos, artigo 15 da Constituição. Primeiro ponto que o dispositivo já ressalta, gente, que é vedada a cassação dos direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos. E o que se entende por cassação? O que é a cassação de um direito político? É a retirada arbitrária de um direito político. É o que acontecia, por exemplo, no período da ditadura militar. Vinha e falava: olha, você não pode mais concorrer a determinado cargo público. O seu direito de concorrer a determinado cargo público está cassado nesse momento. Ou seja, é uma retirada arbitrária e unilateral dos direitos políticos. Beleza? A Constituição, em nenhuma hipótese, admite a cassação de direitos políticos. Tranquilo? Sim. Então, esse início do artigo 15, o que você tem que lembrar? Olha, cassação de direitos políticos nunca pode acontecer na vigência da Constituição. Mesma coisa que extradição do brasileiro nato. Nunca pode acontecer, nunca vai acontecer. Pelo menos na vigência da Constituição de 88. Beleza? E o que é cassação? É a retirada arbitrária unilateral de direitos políticos. Beleza? O que pode acontecer? O que a nossa Constituição autoriza é a perda ou a suspensão dos direitos políticos. A nossa Constituição ela autoriza a perda ou a suspensão dos direitos políticos. E aqui, como o nome já diz, né, gente, a perda ela é definitiva e a suspensão ela é temporária. Não tem muito segredo aí, não tem muito o que a gente entender, né? Bem fácil. Toda vez que eu falar de perda, eu estou falando de uma situação definitiva, e toda vez que eu estiver falando de suspensão, ele tá com os direitos políticos suspensos temporariamente. Beleza?
vamos aos dispositivos aqui. A primeira situação, gente, que eu reputo como perda dos direitos políticos, apesar de ter uma certa divergência da doutrina, é o cancelamento da naturalização. Então, vamos imaginar que o estrangeiro vem para o Brasil, se naturaliza brasileiro, e depois ele tem uma sentença caçando não, para não confundir com o tópico de cima, uma sentença cancelando a naturalização dele. Veja, nesse caso, o estrangeiro não vai poder mais exercer os seus direitos políticos aqui no Brasil, beleza? Aquele sujeito naturalizado, aquele sujeito que foi considerado brasileiro naturalizado, não vai mais poder exercer os direitos políticos no Brasil. E aqui só um detalhe, só um parênteses para ver se vocês estão espertos. Flávio, brasileiro naturalizado pode concorrer a cargo público no Brasil? Depende. Boa, tá aprendendo, né? Tá dependendo do quê? Explique-se. Aí, peraí, aí também não, pô. Desculpa, brasileiro naturalizado, estrangeiro que se naturalizou-se brasileiro, pode concorrer a cargo público no Brasil? Em regra, sim. Ele só não vai poder concorrer àqueles cargos que são privativos do brasileiro nato. Presidente da República, vice-presidente da República, e se ele, uma vez eleito deputado ou senador, ele não vai poder ser presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ele não vai poder ser ministro da STF. Beleza? Lembram disso? Exatamente. Exatamente. É isso que você ia falar, né, Flávio? Eu tenho certeza disso. Que é isso que você ia falar. Lembram disso ou não, gente? Sim. Então, esse estrangeiro que se naturaliza brasileiro e depois tem a sua naturalização cancelada por sentença transitada em julgado, perde os seus direitos políticos. A segunda hipótese, gente, é de suspensão dos direitos políticos. Você já aprendeu com o Stanley aí. Segunda hipótese é de suspensão dos direitos políticos, é no caso de incapacidade civil absoluta. Isso aqui tem um detalhe, porque o Código Civil hoje, ele tem uma hipótese só de incapacidade civil absoluta. Qual é? Eu gosto de vocês, porque vocês interagem. Menor de 16. Isso. Menor de 16. Mas aqui, se a gente for fazer uma interpretação da Constituição, o que a Constituição está querendo dizer? Olha, vai ter suspenso seus direitos políticos aquele que não é capaz de exercer plenamente a sua cidadania. Então, o sujeito está em coma, o sujeito está numa situação de impossibilidade de votar, de ser votado, enfim. Nesse caso, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. E por que suspenso, gente? Falei para vocês que suspensão sempre temporária. Aqui, se ele volta a sua plena capacidade, ele vai poder voltar a exercer os seus direitos políticos normalmente. Beleza? Terceira hipótese de suspensão também dos direitos políticos é a condenação criminal transitada em julgado. Então, o sujeito que é condenado por uma sentença penal e essa sentença transitou em julgado, ele vai ter suspenso seus direitos políticos durante o período que a sentença ainda valer. Ou seja, ele vai ter suspenso seus direitos políticos até o cumprimento definitivo da pena, até o juiz declarar que a pena está extinta, que toda a pena foi cumprida de forma regular. Beleza? Aqui, mais uma vez, ele vai ter, durante o cumprimento da pena, suspenso os seus direitos políticos e, uma vez cumprida essa pena, retoma os seus direitos políticos. Beleza? Alguma dúvida, gente? Pessoal? Não. Tranquilo, né? Professor, e se ele for condenado, a pergunta que eu queria que vocês fizessem para mim, e se ele for condenado a regime aberto, ele vai ter suspenso os direitos políticos?
vai ter suspenso, sim, os seus direitos políticos. Veja, gente, que a Constituição ela não estabelece o regime de pena, ela estabelece simplesmente a condenação criminal. Se ele tiver condenação criminal e essa condenação for transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos dessa condenação, ele vai ter suspenso os seus direitos políticos. Beleza? Independente do regime de cumprimento de pena. Esse é um ponto. Oi. Desculpa. Pode falar. Só uma curiosidade, o que você pode cancelar essa naturalização dele? O que será que é possível para haver esse cancelamento? O que pode causar o cancelamento da naturalização? Isso. Vimos na aula passada. Lembra? Tem duas situações aí. Envolvimento de tráfico. É que eu faltei, professor. Oi, lembrou? Faltou. Envolvimento com o tráfico de drogas, antes ou depois da naturalização, ou por crime praticado antes da naturalização, crime comum praticado antes da naturalização. A Constituição admite uma terceira hipótese, que é por prática e atividade nociva aos interesses nacionais. Normalmente são essas três hipóteses aí. Beleza? Fácil, né, gente? Tranquilo, né? Então, aqui independe da modalidade de pena que foi aplicada. Enquanto a condenação criminal tiver com os efeitos valendo, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. Aqui, gente, no inciso 4, é o que a gente chama de escusa de consciência. É o recuso de cumprir a obrigação a todos impostas ou ainda de cumprir a obrigação alternativa prevista em lei. O que eu estou falando aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Vamos imaginar, e vocês sabem que durante o tempo de paz, todo brasileiro homem, ele tem que se apresentar ao exército, certo, gente? Vamos imaginar que eu, por uma questão filosófica ou religiosa, eu não queira me apresentar ao exército. Se eu não quiser me apresentar ao exército num tempo de paz, eu vou ter que cumprir uma obrigação alternativa a todos os impostos, beleza? Então eu tenho uma obrigação principal, me apresentar ao exército. Eu não me apresentei ao exército, eu me recusei de cumprir essa obrigação. Eu vou ter uma prestação alternativa para cumprir. Se eu não cumprir essa prestação alternativa, a doutrina entende que haverá perda dos direitos políticos aqui. Perda dos direitos políticos aqui. Beleza? Vocês entenderam aqui o ponto? Eu vou perder os meus direitos políticos se, primeiro, eu me recusar a cumprir uma obrigação. Segundo, eu, além de não cumprir a obrigação, eu deixar de prestar o serviço alternativo que a lei me impõe. Beleza, gente? Então não é obrigatório alistar? É obrigatório, continua sendo obrigatório, só que é obrigatório que se você não se alistar, você vai sofrer uma pena, você vai ter que cumprir uma obrigação alternativa. Entendeu? O voto, quem perguntou foi você, Flávio? Foi. O voto é obrigatório, Flávio. Só que você pode não ir votar. E aí, depois de não votar, você vai ter que cumprir com uma pena, entre aspas, alternativa, que é o pagamento de multa. A mesma coisa aqui. Se em tempo de paz você não se apresentar, vai se impor uma obrigação alternativa para você prestar. Beleza? E se você não prestar essa obrigação alternativa, aí você vai ter os seus direitos políticos ceifados. Beleza, gente? Fácil, né? Não tem muito segredo essa situação, não tem muito segredo essa aula, não, né? Tá bem tranquilo, tá bem mamata, né? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor.
A dúvida é só o que a pessoa faria. Tipo, Normalmente pagamento de multa. Beleza, meu garotinho? Beleza. Última hipótese que a gente vai estudar antes de resolver algumas questões é a improbidade administrativa. A prática de ato definido como improbidade administrativa gera a suspensão dos direitos políticos. A lei de improbidade administrativa regula essa situação e coloca como pena suspensão dos direitos políticos, obrigação de ressarcir o dano e uma série de outras situações. Essa lei de improbidade administrativa vocês vão estudar em direito administrativo. O que vocês precisam saber aqui para direito constitucional é que a Constituição autoriza a suspensão de direitos políticos no caso de prática tido como ato de improbidade administrativa. Vamos resolver uma questãozinha da OAB aqui? Vou colocar no Word aqui. Ver se vocês estão bons. Se vocês vão me orgulhar. O que vocês estão vendo aí? Estão me vendo? Estão vendo a Constituição? Estão vendo o Word? Vendo nada. Agora sim. Vamos lá. A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. O cancelamento da naturalização por decisão do Ministério da Justiça é o caso de perda de direitos políticos. B. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é o caso de cassação de direitos políticos. C. A improbidade administrativa é o caso de suspensão de direitos políticos. D. A incapacidade civil relativa é o caso de perda de direitos políticos. Vamos lá. Vamos de baixo para cima aqui. Incapacidade civil relativa é o caso de perda de direitos políticos, gente? Não. Não, só absoluto. Não. Beleza, vamos para cá. Vamos pular C e A, que são as duas controvérsias. Letra B. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de cassação de direitos políticos. Certo ou errada? Errado. Errada. Você vai lembrar que a Constituição não admite cassação dos direitos políticos. E aqui tem duas situações. Letra A. O cancelamento da naturalização por decisão do Ministério da Justiça é o cargo de perda de direitos políticos. E letra C. A improbidade administrativa é o caso de suspensão dos direitos políticos. Qual está correto aqui, gente? A. Letra A. A. Por que não a C? Porque a improbidade administrativa ele cometeu um crime, mas ele não está preso. Mas acabamos de ver aqui, gente. Que acabamos de ver aqui, ó. Que vai haver suspensão de direitos políticos no caso de prática de improbidade administrativa. Aqui, gente, deixa eu colocar aqui para vocês voltar para a tela. A resposta certa é a letra C. Resposta certa é aqui a letra C, tá bom? E por que não a letra A? Por que a letra A não é a resposta correta? Porque, infelizmente, o seu professor, nesse caso, e eu faço questão de falar isso para vocês, o seu professor, nesse caso, ele é minoritário. Porque a doutrina entende que o cancelamento da naturalização é caso de suspensão de direitos políticos. E eu não sei por que eles entendem isso, sinceramente. Eu não sei por que eles entendem isso, porque uma vez cancelar a naturalização, o cabra dificilmente vai voltar para o Brasil, se naturalizar de novo e ter os direitos políticos de novo. Mas
a maioria da doutrina entende que o cancelamento da naturalização é um caso de suspensão dos direitos políticos. Então, vocês têm que seguir a maioria da doutrina ou professor? A maioria da doutrina, beleza? Então, eu fiz questão de colocar esse ponto aqui para vocês ficarem bem espertos nesse ponto, beleza? A maioria da doutrina entende que o cancelamento da naturalização é caso de suspensão de direitos políticos, isso o professor entende de forma diferente. Sigam a maioria da doutrina, beleza? Letra C é a correta, artigo 15, inciso 5º da Constituição Federal. Alguma dúvida, gente? Pessoal? Mas lá na lei lá tá suspensão ou cancelamento? Oi? A lei tá suspensão ou cancelamento? Na lei, desculpa, na lei, na Constituição? É? Cancelamento. É o primeiro inciso aí. Tá com ela aberta? Pois é, mas isso aí que me mata no direito, tá escrito lá cancelamento. Não, mas aqui não é o caso. É Flávio que tá falando aí? É. A hora de falar disso que me mata no direito sou eu. Não é o caso de cancelamento ou não. Aqui é o caso de diferenciar se é caso de perda ou de suspensão, entendeu? Esse que é o ponto que ele queria te perguntar aqui. Entendeu? O que ele queria te perguntar é se era perda ou suspensão. A maioria da doutrina entende que é suspensão. Se o estrangeiro tivesse a naturalização cancelada, é um caso de suspensão. Eu entendo que é um caso de perda. Porque o estrangeiro não vai voltar para cá, né? Mas a maioria da doutrina entende que é um caso de suspensão. Sigam a maioria da doutrina. Ô Yuri, tem um colega pedindo para aceitar na sala aí, tá? Deve estar parado aí. Para o quê? Para aceitar. Tem alguém pedindo aqui para aceitar a chamada. Não estou conseguindo ver aqui, gente. Aguardando logo. Outra matéria. Certeza, numa hora dessa ele tá lá na audição e tá pedindo, cadê a aula constitucional? Certeza. Vocês perceberam mais alguma coisa aí, gente, diferente no inciso primeiro? Não, né? Tô achando vocês muito quietos hoje, depois a gente vai resolver mais questões, porque tô achando vocês meio down hoje. Tá muito frio, sou cuiabano. Cuiabano não é acostumado, né? Eu também, só queria ficar em casa comendo escaldado, mas tem que vir ver suas caras, ainda tarde vem Ana aqui perguntar cadê material, ou raiva que eu tenho disso aí, eu vou falar pra você. Professor, Se algum infeliz, Que é isso? eu vou falar um negócio sério aqui agora. Se algum infeliz vier me perguntar que página que eu tô do material, eu juro pra você que eu desligo esse computador e saio daqui, rapaz. Professor, em que Eu página tiro que o essa senhor tá? maldade que ela pediu material justamente que eu tô acompanhando. Diga aí. Chega a taca, professor, chega a taca. Oi? Esfria a cabeça. Ai, gente. Vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou nessas duas aulas, gente, que é importante para vocês. Primeiro, eu coloquei para vocês a diferença entre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos, eles se referem à participação do indivíduo na vida política do Estado. Então, se o sujeito que participa na vida política do Estado, ele exerce os seus direitos políticos positivos. E os direitos políticos negativos são aqueles que justamente limitam... Aí, agora alguém entrou. Os direitos políticos negativos são justamente aqueles que limitam a participação do indivíduo na vida política do Estado. Então, você coloca aí
perda ou suspensão dos direitos políticos e inexigibilidade. Quando eu estiver falando de situações que limitam a participação do indivíduo na vida política do Estado, eu estou falando de direitos políticos negativos. Se eu perguntasse para vocês, a gente não vai ter prova oral, né? Mas se eu perguntasse para vocês, olha, dê a diferença para mim entre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos, você vai falar, professor, é simples, é fácil. Eu vou dominar no peito essa e sair jogando. Direito político positivo autoriza, permite a participação do sujeito na vida política do Estado. Ele pode votar, ele pode ser votado. Já os direitos políticos negativos, eles limitam, eles importam limitações à participação do sujeito na vida política do Estado. Então, eu estou falando de hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos, eu estou falando de hipótese de inexigibilidade. Beleza, gente? Fácil? Aí, se eu pedir para vocês, olha, eu quero uma característica do direito de sufrágio brasileiro, você vai falar, olha, o voto é direto, secreto, universal e periódico. O nosso voto, ele é direto, a gente escolhe diretamente os nossos representantes, é secreto, eu não posso ser obrigado a divulgar o meu voto, ele é universal, ele é aplicado a todos, que atendem os requisitos previstos na Constituição, ele é periódico, porque eu exerço o direito a voto continuamente, até para ter a mudança no poder. Beleza? Alguma dúvida, gente, sobre direitos políticos? Fácil, né? Não tem muito segredo, não. Professor, você não falou de uma coisa? Ah, tá, vamos lá. Um outro ponto para a gente lembrar. Existem cargos que a Constituição demanda idade mínima. Lembram disso, gente? Presidente da República e senador, 35 anos. Governador, 30. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, 21 anos. E vereador, 18 anos. Lembra ou não lembra, gente? Posso perguntar tudo isso aí para vocês na prova? Depois que o senhor falou, eu lembrei. Pode perguntar. Nós estamos em casa. Procura lá no Google. Isso, lindo sua cara, Marinette. De hora que você estiver fazendo uma OAB, você vai procurar no Google. Quero ver se procurar no Google. Beleza, gente? Vamos agora para o último ponto aqui da nossa aula de inexigibilidade. Hipótese de inexigibilidade. Opa, que trava tudo, hein, galera? O último ponto que eu não falei ainda nessas situações, eu falei para vocês daqueles que são inelegíveis, os inalistáveis e os conscritos, os inalistáveis e os analfabetos. Agora a gente vai para o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, sobre a condição de exigibilidade do militar. E depois vamos para o 95, inciso 3º da Constituição, de exigibilidade dos juízes e membros do Ministério Público. Vamos lá, meus bebês. O que vocês estão vendo aí? Beleza, gente. Militar da ativa, tá? Militar da ativa. Ele pode concorrer a cargo público no Brasil? Ele pode concorrer a cargo público no Brasil sem problema nenhum. Só que são duas situações. Se ele tiver mais de 10 anos, ele deverá se afastar da atividade. Aqui se afastar, você entenda, é sair de forma definitiva da atividade. Então, o militar da ativa, o capitão, o coronel, o major, o soldado, o cabo, ele pode se candidatar? Ele pode se candidatar. Só que se ele tiver menos de 10 anos de serviço, para ele se candidatar, ele vai ter que se afastar das atividades. Ou seja, ele vai ter que pedir demissão. E se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele vai ser agregado, e se ele for eleito, ele passa
para inatividade para reserva remunerada. Militar, então, mais uma vez, pode concorrer a cargo público? Pode, só que ele tem regras distintas. Eu, servidor público, posso concorrer a cargo público? Posso, eu vou ter que me afastar por um determinado período, mas eu estou tranquilo, vou poder concorrer normal. Com o militar é diferente. No militar, se ele tiver menos de 10 anos, ele vai ter que se afastar definitivamente, vai ter que pedir demissão, e se ele tiver mais de 10 anos, ele fica agregado pelo seu comandante, e se ele for eleito, ele passa para a reserva remunerada. Fácil, né, gente? Fácil, alguma dúvida? Se ele não for eleito, ele continua recebendo salário normalmente, militar? Com menos de 10 anos, se ele não for eleito, ele já foi, já rodou. Entendeu? Já não faz parte mais dos quadros, porque ele tem que se afastar definitivamente. Se ele for com mais de 10 anos, se ele for eleito, ele vai para a reserva remunerada, com proventos proporcionais. Se ele não for eleito, ele volta para a ativa, normal. Certo. Por que teve essa regra, gente? Por que a Constituição colocou essa regra? Vamos lembrar que a gente estava saindo de um período de ditadura militar, né? Então queriam dar uma freada nos militares aí no poder, e aí colocaram essas regras aí um pouco mais complexas para o militar. Beleza? Professor, Oi. como assim agregado pela autoridade superior? Ele fica vamos botar o português claro, né? Quando ele está agregado, ele fica na geladeira, agora no técnico. Quando ele está agregado, ele ainda tem a patente, a função de militar, só que ele não exerce por determinado período. Então ele fica basicamente afastado das atividades. Ele não ocupa o quadro de serviço dos militares por aquele determinado período. Ele recebe remuneração? Tudo normal? Normal. Ele só não vai estar na ativa, né? Acontece também com servidores públicos normais, né? Servidores públicos, eles ficam afastados da sua função durante o período, e aí, se eleitos, saem, né? Não são aposentados, como no caso do militar, mas e se não for eleito, volta a trabalhar normal. O procurador Mauro, por exemplo, é procurador da Fazenda Nacional. A turma lá gosta dele, porque todo 2 anos ele afasta, né? Para concorrer, né? Aí deixa desfalcado. Entendeu? Sim, obrigado, professor. Gente, vamos lá para o artigo 95. Artigo 95 da Constituição. Espero que vocês estejam com ela aberta aí. Estejam vendo. Artigo 95 da Constituição Federal, parágrafo único do artigo 95. Vamos lá. Aos juízes é vedado, inciso 3º, dedicar-se à atividade político-partidária. Ao juiz é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. E aqui eu quero lembrar que as mesmas garantias e os mesmos deveres impostos aos juízes são também impostos aos membros do Ministério Público. Então, o juiz tem vitaliciedade, o membro do Ministério Público também tem vitaliciedade. O juiz tem inamovibilidade, o membro do Ministério Público também tem. Ao juiz é vedado exercer atividade político-partidária, o membro do Ministério Público também é vedado exercer atividade político-partidária. O que eu quero dizer com isso? Olha, se o juiz quiser se candidatar, concorrer a algum cargo, ele vai ter que pedir exoneração. O juiz da ativa nunca vai poder concorrer a um cargo público. Ou ele vai ter que pedir exoneração, como foi o caso do Pedro Táxi, por exemplo, que pediu exoneração do Ministério Público Federal, ou
ele vai ter que estar aposentado, como foi o caso da juíza Selma, que se aposentou e depois que se aposentou, pleiteou um cargo público. Beleza? O Sérgio Moro segue na mesma linha, né? Oi? Sérgio Moro segue na mesma linha, né? Sérgio Moro na mesma linha, só que ele cai no inciso primeiro aqui, né? Porque ele não estava concorrendo a cargo público, ele estava exercendo um cargo público, ele vai entrar nesse inciso primeiro aqui. Ao juiz é vedado exercer ainda que disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistrado. Beleza, gente? Então, o juiz e membro do Ministério Público que quiser se candidatar, que quiser se eleger, ele vai ter que se desincompatibilizar. Como que ele vai se desincompatibilizar? Saindo da magistratura, ou por meio de aposentadoria, saindo da ativa da magistratura por meio de aposentadoria, ou por meio de pedido de exoneração. Aí você vai ver Pedro Tax, o próprio Witzel, né, que acho que era juiz da ativa ainda no Rio de Janeiro, enfim. Esses aí vão ter que deixar o cargo mesmo. E deixar o cargo para concorrer, né? Nem se for eleito, né? É o risco que ele corre. Gente, ele não tem que deixar o cargo se ele for eleito. Ele tem que deixar o cargo para concorrer. Ou seja, se ele quiser se candidatar, ele vai ter que deixar o cargo. Por quê? Expliquem para mim aí por quê. Pode explicar um de cada vez, só. Para evitar a perseguição, né? Isso, gente. Para evitar que o magistrado use da sua posição, ou que o membro do Ministério Público use da sua posição para angariar votos, ou mesmo para perseguir inimigos políticos, ou favorecer aliados políticos. Beleza? Esse é basicamente o motivo aí dessa situação. Isso aí se aplica a todos os juízes, professor, todos, de juiz de primeira instância até ministro do STF. Beleza? Dúvida, gente? Muito bom. Estou gostando, vocês estão bem Nenhuma. Estou gostando, vocês estão bem animados. Vocês estão até me inspirando aqui. Daqui a pouco eu durmo. Aqui não. Professor, mas eu vi um negócio de uma tal de lei da ficha limpa. O que é isso, professor? Você não tem nada escrito aí de lei da ficha limpa. Bom, aí a gente vai ler o parágrafo 9º da Constituição Federal, que autorizou que lei complementar disciplinasse e estabelecesse outros casos de inegibilidade. Vamos lá. Lei complementar estabelecerá outros casos de inegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Gente, o que a Constituição está falando aqui? O que a Constituição está basicamente dizendo aqui? Está basicamente dizendo o seguinte, olha, por meio de lei, além dessas hipóteses que eu coloquei aqui de inegibilidade, além dessas hipóteses já aqui disciplinadas, lei complementar poderá criar novas hipóteses. Lei complementar poderá criar novas hipóteses de inegibilidade. Beleza? Então, isso aconteceu no Brasil por meio da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, para quem não sabe, foi uma lei de iniciativa popular, que nasceu de iniciativa popular e que acabou vingando aqui no Brasil e hoje é muito, muito aplicada, né? Por exemplo, a lei de ficha limpa se aplica ao Lula e o impede
e o torna, aliás, inelegível para concorrer a cargo público. Por quê? Porque, segundo a lei de ficha limpa, quem sofreu condenação por órgão colegiado, seja por improbidade administrativa, seja por crime contra a administração, por exemplo, fica inelegível. Então, o Lula se tornou inelegível pela aplicação da lei da ficha limpa. Conseguiram entender a situação? A Constituição autorizou que uma norma infraconstitucional, no caso uma lei complementar, também disciplinasse outras hipóteses de inelegibilidade. Ou seja, além do juiz ser inelegível, enfim, vai ser inelegível aqueles que a lei complementar, uma determinada lei complementar, prevê. Essa lei complementar, ela é popularmente chamada de lei da ficha limpa, né? Vou colocar aqui para vocês ela. E ela estabeleceu uma série de hipóteses de inelegibilidade. Vou pegar a lei inteira, aí fica melhor. E aqui a lei de ficha limpa vocês vão estudar, na verdade, em direito administrativo, desculpa, em direito eleitoral, mas, por exemplo, esse é o caso do Lula aqui. A linha E, eu só ler o caput, são inelegíveis para qualquer cargo. A linha E, os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes de... E aí, no caso do Lula, tem de lavagem, enfim, né? Aí a gente não precisa... Também vai ser considerado inelegível, por exemplo, aquele que tiver conta reprovada, Então, por isso que as decisões do TCE hoje pesam bastante, porque uma vez reprovando as contas do determinado governo, ele vai se tornar inelegível. O TCE julga, se ele reprova as contas, ele já envia imediatamente para a Justiça Eleitoral. Então, basicamente, o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte, no âmbito de direito constitucional. A Constituição autorizou que a lei complementar previsse outras hipóteses de inelegibilidade, certo? E veio a lei da ficha limpa e previu essas outras hipóteses. São várias hipóteses aqui que vocês vão estudar durante o curso aí, especialmente quando estudarem direito eleitoral, beleza? Mas vocês viram aqui a consequência, por exemplo, do Lula, né? Ele fica inelegível por 8 anos, e esse período de 8 anos começa a contar só depois que a pena foi integralmente cumprida. Então, imaginando que ele, não lembro agora de cabeça, ele foi condenado a 10. Ele foi condenado a 10 anos, ele fica por 8 anos depois de cumprir esses 10 anos. Não sei se vocês entenderam. Então, na prática, ele fica aí 18 anos inelegível. Beleza, gente? Vocês estão me vendo ou estão vendo a tela? A tela. Só não está saindo sua imagem. Pra mim tá. Áudio e vídeo. Normal. Beleza? Ok. Alguma dúvida nesse ponto aqui, gente? Não. Facinho, né? Facinho. Vimos o prefeito itinerante, suspensão, perda dos direitos políticos. Vamos fazer um intervalinho, 10 minutos, a gente volta, beleza? A gente volta com tudo. Ou querem fazer um intervalo de 45 minutos normal? 10 tá bom. Não, vamos direto mesmo. 10 tá bom. Tá animado. Não. Professor, pode fazer um intervalo de... Pode fazer 10 45. minutinhos, então a gente volta. 8h15 a gente volta e toca direto até lá. Beleza? Beleza. Valeu.